Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nós já louvamos, nós já te engrandecemos e agradecemos pela tua presença, pela tua fidelidade. Papai querido, nesta noite, ó Pai, que nós venhamos esvaziar de nós mesmos, que nós venhamos tirar, Senhor, tudo que não provém do Senhor, nesta noite, ó Pai, mas que a tua presença venha ser, ó Pai, impactada sobre as nossas vidas nesta noite. Papai querido, abre os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, que a tua palavra que será ministrada, Senhor, venha alcançar a guarida nos nossos corações. Papai querido, apresenta o teu servo que irá ministrar a tua palavra. Papai querido, usa ele poderosamente da forma que o Senhor quer, como o Senhor quer, porque nós estamos aqui, Papai querido, para ouvir a tua palavra, para, Papai querido, perseverar na tua presença, ó Pai. Fala conosco nesta noite, em nome de Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias, em nome do Senhor Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos neste domingo, nesse mês de dezembro. Agradecer a Deus por tudo que Ele já fez por nós, por termos chegado mais esse ano com saúde, com alimento, com a fé no coração, enfrentando as diversidades que Ele mesmo coloca para que nós continuemos avançando, porque o crente firmado na palavra sempre anda para frente. Abram vossas Bíblias no livro de Salmos 72. Salmos 72. Amém? A palavra de Deus fala assim: ó Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Ele julgará o teu povo com justiça e os teus pobres com juízo. Os montes trarão paz ao povo e os outeiros justiça. Julgará os aflitos do povo, salvará os filhos dos necessitados e quebrantará o opressor. Temer-te-ão enquanto durar o sol e a lua, de geração em geração. Ele descerá como a chuva sobre a erva ceifada, como os chuveiros que umedecem a terra. Nos seus dias florescerá o justo, e abundância de paz haverá enquanto durar a lua. Dominará de mar a mar, e desde o rio até a extremidade da terra. Aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante ele, e os seus inimigos lembrarão o pó, lamberão o pó. Os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes. Os reis de Sabá e de Sebá oferecerão dons. E todos os reis se prostrarão perante ele, e todas as nações o servirão. Porque ele livrará ao necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Combater-se-á do pobre e do aflito e salvará a alma dos necessitados. Libertará a sua alma do engano e da violência, e precioso será o seu sangue aos olhos dele. E viverá e se lhe dará do ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e todos os dias o bendirão. Haverá um punhado de trigo na terra sobre os cumes dos montes. O seu fruto se moverá como o Líbano, e das cidades florescerão como a erva da terra. O seu nome permanecerá eternamente.
O seu nome se irá propagando de pais a filhos, de pais a filhos, enquanto o sol durar, e os homens serão abençoados nele. Todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele faz maravilhas. E bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e encha-se toda a terra da sua glória. Amém, amém. Findo aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Podeis assentar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse salmo é direcionado a Salomão, filho de Davi. Nessa passagem aqui nós vemos falando de um rei que cuida do seu povo, um rei que preocupa com o seu povo, que preocupa com os necessitados, que olha para as pessoas mais humildes e dá oportunidade a elas de crescimento, de fortalecimento. Um Jesus Cristo que nasce depois de vários anos lá na frente, e que faz tudo isso que ele está falando aqui: a justiça, o juízo, curando pessoas e transformando o coração delas, assim como ele tem transformado também os nossos corações. Deus vai deixando no caminho migalhas para que nós possamos entender o verdadeiro sentido da palavra, porque Ele nunca nos mostra de uma vez aquilo que vai acontecer, mas Ele mostra aos poucos, porque esse é o verdadeiro sentido da fé, quando você caminha sem saber o final da história, apenas que Deus tem o melhor para nós, mas não da maneira que Ele quer que aconteça. Aqui Salomão se torna rei, e a palavra de Deus fala lá em 1 Reis 3, que Deus, em um sonho, em uma visão na vida dele, pergunta o que ele quer. Se ele quer ouro, se ele quer prata, o que ele quer. E de coração ele pede para Deus sabedoria. Ele pede para Deus sabedoria para cuidar de um povo. Porque ele era jovem, ele ainda não tinha maturidade, ele precisava de Deus, e assim nós também precisamos. Porque às vezes Deus abre portas para nós que nós ficamos com medo, porque é um caminho novo, é uma nova caminhada com o Senhor, mas lembra que Deus estará sempre conosco. E a cada dia Ele vai nos amadurecendo sobre a Tua palavra, e vai nos fortalecendo, e assim também foi na vida de Salomão. E quando Deus opera no meio de nós, vão vir pessoas de longe para vir ouvir essa palavra. Mas existe um tempo determinado, lembra disso? Foi assim na vida de todos esses grandes homens. Quando o Senhor Jesus pisa nessa terra, quando Ele começa a andar e fazer a vontade de Deus Pai Todo-Poderoso, fazendo os milagres, fazendo tudo acontecer, coisas aconteceram antes, lá atrás, mostrando o verdadeiro sentido da palavra. Aconteceu na vida de José, quando foi preso, depois de ter passado por todas aquelas dificuldades, mostrando para nós termos continuidade, darmos sempre continuidade na palavra. Existe um tempo, e é esse tempo que diferencia quem tem fé de quem não tem fé, porque as pessoas que não têm fé de verdade vão desistindo no caminho, mas as pessoas que a fé é alicerçada na palavra, no Senhor Jesus Cristo, não em mim, não nos pregadores, mas na palavra de Deus. Porque os pecadores com o tempo vão se perecendo, e outros vão tomando conta e vão dando continuidade, mas a palavra de Deus continuará sendo sempre a mesma. Assim como Deus mostrou aqueles vários reis que foram tomando conta do reino do norte, do reino do sul, iam perecendo, e outros tomavam conta e não conseguiam fazer a vontade de Deus, e quem sofria no meio de tudo aquilo era o povo, porque aí o povo tinha que obedecer o rei e não mais procurar obedecer a Deus. Mas Deus tinha falado lá no começo, em 1 Samuel, quando o povo fala para Samuel que não queria mais um rei, queria um rei como todas as nações. Existe um tempo determinado.
E Deus mostra para nós através dessa palavra que nós podemos confiar de verdade nele. Em 1 Reis 10, 1, a palavra de Deus fala assim. Vamos navegar na palavra do Senhor. 1 Reis 10, 1. Deus conhece o coração de cada um de nós aqui. Deus se alegra por aquelas pessoas que deixaram a sua zona de conforto e vieram até aqui para ouvir a palavra e colocar um pouquinho mais de compreensão naquilo que é a vontade de Deus. Ele se alegra quando nós, mesmo em momentos tristes, ou momentos de dificuldade, ou momentos de doença, nós rompemos esse muro, nós rompemos essa barreira e nós vamos ao caminho do Senhor. Isso agrada a Ele, porque Ele vê o esforço de cada um de nós. Você pode observar que a maioria dos milagres que Jesus fez, Ele nunca fazia quando uma pessoa já falava, eu quero ser curada. Não, Ele esperava ela falar uma vez, 2 vezes, 3 vezes. As pessoas que estavam com Ele reprimiam aquela pessoa, falavam, para, fica calado, fica quieto aí. E Jesus ouvindo, sabia, mas Ele queria que aquela pessoa continuasse persistindo. E a mesma coisa acontece aqui no meio de nós. Através da persistência, da vontade, é porque nós temos que ter persistência para a fé crescer dentro de nós. O combustível da fé é a persistência. E o verdadeiro sentido da vida é a palavra de Deus, porque Jesus Cristo é vida eterna. E Ele vai moldando os nossos corações. Em 1 Reis 10, 1, a palavra fala assim: E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas. E veio a Jerusalém com muito grande exército, com camelos carregados de especiarias, e muitíssimo ouro e pedras preciosas. E veio a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. E Salomão lhe declarou todas as suas palavras. Nenhuma coisa se escondeu ao rei que não lhe declarasse. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e a sentar dos seus servos, e ao estar dos seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e a sua subida pela qual subia à casa do Senhor, não houve mais espírito nela. E disse ao rei: foi verdade a palavra que ouvi na minha terra, das tuas coisas e da tua sabedoria. E não cria naquelas palavras, até que vim. E os meus olhos o viram, e eis que me não disseram metade. Sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que ouvi. A rainha de Sabá sai de um país distante para chegar perto da sabedoria de Salomão, porque ela sabia que aquela sabedoria tinha sido dada por Deus. Ela rompeu uma distância, um caminho árduo e dificultoso, mas ela queria ouvir Salomão. Ela queria aprender daquilo que Salomão aprendeu. O mesmo acontece aqui conosco, aqui nesse lugar, reunido, aprendendo cada vez mais da palavra, do conhecimento. E quando vierem as dificuldades, nós sabemos lidar com elas. Ou talvez não. Porque o tempo é que vai nos mostrar se nós vamos conseguir ou não. Porque um dia Pedro achou, andando com 3 anos e meio com o Senhor Jesus, ele achava que já estava pronto, ele já achava que sabia todas as coisas. Quando Jesus falou para ele que ia perecer, ele falou: se o Senhor for preso eu vou, se o Senhor morrer eu morro contigo. Às vezes nós achamos que estamos prontos, mas não estamos, porque essa caminhada é infinita, lembra disso. Quanto mais humildade nós tivermos no coração para aprender, humildade é você sair de longe para ouvir a palavra do Senhor. Isso agrada a Deus quando você faz isso.
Você rompe um paradigma e tudo vai contra aquilo que você quer ouvir a palavra. Quando você tenta sair da sua casa, a cabeça dói, a perna dói, sempre vai acontecer alguma coisa para que você não venha, mas a sua força de vontade, o seu livre-arbítrio é seu. E quando você fala, eu vou de qualquer maneira, Deus se agrada. E quando Deus se agrada, faz milagres. Pedro achava que já sabia de tudo. Mas quando a coisa aperta, ele fica com medo. Ele ficou com medo porque era uma situação nova que ele estava passando naquele momento. Deus vai colocando situações nas nossas vidas, a qual às vezes nós não estamos preparados, mas Ele está sempre conosco. É só você olhar e nós olharmos a palavra do Senhor. Ele estava com Noé quando estava fazendo a arca, e durante mais de 90 anos ele ficou com ele. Ele estava com Moisés quando estava no deserto, e mais de 40 anos ele ficou com ele. E quando Josué assume, ele também vai junto e fala para Josué: Moisés pereceu e agora é com você, e você aprendeu tudo, porque estava andando com ele. E eu sou contigo assim como eu fui com Moisés. E ele é conosco. Porque Deus é verdadeiro, Deus é amor verdadeiro. Deus honra a tua palavra. Ele continuará conosco na alegria, nas dificuldades. Nos momentos em que nós temos que enfrentar dificuldades maiores, Ele também estará conosco, e as pessoas vão olhar e falar assim: se não for Deus na vida desse povo, não tem como acontecer milagres. E Pedro achando que sabia de tudo, e às vezes nós também achamos, porque nós somos diferentes. A palavra de Deus mostra para a gente aprender com esses homens. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Lembra disso? Vai haver momentos de você querer até desistir, mas o Senhor estará com você, porque Pedro também pensou em desistir. Você estava com ele, uma mulher disse: você estava com Jesus, eu vi. Ele disse: nunca vi Jesus na minha vida. Negou o Senhor, mas ele negou por medo. Mas Jesus depois ressuscita e fala: vai dizer a todos e a Pedro, porque Pedro faz parte do meu povo. Nós também fazemos parte desse povo. Uma rainha de um país distante se locomove na dificuldade, no deserto, para encontrar e saber quem é essa pessoa que está tendo essa sabedoria que Deus deu para ele. E leva joias, leva várias coisas de presente para Salomão. Mas para Salomão chegar até onde ele chegou, existiu um tempo de caminhada, assim como o seu pai Davi. Esse tempo de caminhada é que faz a diferença. Andar com Deus significa você se mover às vezes em lugares que você não quer estar, e Ele coloca você. Dificuldades que você às vezes vai passar, que você não queria, mas isso é para você se fortalecer, cada um de nós. Salomão também errou lá na frente, mostrando que nós também poderemos errar, mas quando nós somos firmados na palavra, nós vamos conseguindo nos livrar dos medos, das dificuldades, das tristezas. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela sempre vem ao amanhecer. Vai haver um tempo de dificuldade, mas sempre tem um tempo da vitória, lembra disso. Em Provérbios 9:10, a palavra de Deus fala assim, Provérbios 9:10, Provérbios 9, 10, 11. Provérbios 9, 10, 11. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida te acrescentarão. Quando nós confiamos em Deus, Ele muda o nosso caminho, Ele muda tudo na nossa vida.
Você lembra que Lázaro já tinha perecido, ficou doente? E num determinado momento ele manda as suas irmãs avisam que ele estava doente, para que Jesus fosse fazer um milagre na vida. Aos olhos dos homens, quando Lázaro morreu, acabou. Mas aos olhos de nós que temos fé, nós sabemos que para Deus nada é impossível. Mas nada mesmo. Ele age com a cura. Ele age com a libertação, com a transformação, colocando coragem no nosso coração. Mas se você lembrar direitinho, você vai perceber que Lázaro, Maria e Marta convidavam o Senhor Jesus sempre que podia para os seus lares, para a sua casa, e convidavam para ouvir a palavra. E a fé no coração é no ouvir a palavra de Deus. É quando nós escolhemos um caminho e fala, vamos seguir esse caminho, porque esse caminho é de Deus, e Ele estará sempre no meio de nós, nos construindo. E naquele momento que tudo já tinha acabado para Lázaro, era o fim, acontece algo maravilhoso, um milagre, o maior milagre de todos que Jesus fez. E sempre, o melhor é sempre no final. Por isso nós devemos caminhar até o final, porque o final é que está a recompensa. E isso nos dá força para continuar nessa caminhada, não importando se é deserto, não importando se tem pedras, mas sempre importando em aprender cada vez mais com a palavra. E Jesus chega e faz um milagre na vida de Lázaro. 2 Reis 21:6, a palavra de Deus fala assim, 2 Reis 21:6, 2 Reis 20. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse, assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao seu Senhor, dizendo, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do teu rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. E ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Ezequias estava doente, mas ele tinha feito algo maravilhoso na vida do Senhor. Quando nós fazemos algo maravilhoso, o que nós estamos fazendo aqui é algo maravilhoso. Estamos reunidos aprendendo com essa palavra, porque a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa que ela fala, onde estiver 2 ou 3 falando em meu nome, lá eu estarei. Olha que honra saber que o Espírito de Deus está aqui junto conosco. E aonde o Espírito de Deus anda, ele faz milagre. Lembra disso. Ezequias, que era o rei de Judá, que era o rei das tribos do sul, das 2 tribos, ele, no determinado momento da sua vida, ele é afrontado pelo rei da Síria, Saranaqueribe. E quando ele se torna doente, Deus fala para ele, além de eu curar você, te dar 15 anos, eu ainda vou livrar você das mãos desse rei. Só que num determinado ponto da vida dele, ele esqueceu da promessa de Deus. E a promessa de Deus, lembra, ela nunca volta atrás. A palavra de Deus é uma só. Se Deus fala que vai fazer isso na nossa vida, ou aquilo, é só esperar o tempo do Senhor.
Não tem problema, tempo que seja, porque quanto mais tempo nós andamos, mais nós crescemos, e crescemos de verdade para cima, e as raízes para baixo. Ezequias tenta fazer uma negociação com o povo do Egito, mas não dá certo, ele tinha esquecido da promessa de Deus. Senaqueribe leva o povo da tribo do norte, já tinha sido totalmente exilado, faltava só as tribos do sul. E todas as cidades, e as cidades de benjamitas já tinham sido tomadas, só faltava Judá. Era a última cidade e fortaleza que estava para ser tomada. A esperança de Ezequias já havia sido acabado. Às vezes nas nossas vidas, por dificuldades pequenas que nós passamos, nós esquecemos o grandioso Deus que nós servimos. Assim como Ezequias também esqueceu. Mas no momento que a coisa mais apertou, no momento em que a coisa mais ficou feia para o lado dele, pensando agora vai ser tomada todas as tribos e acabou. O Senhor usa o profeta Isaías e manda falar para Ezequias, quando ele faz a sua última oração, e o poder que a oração tem. A oração é que quebranta, é que transforma. A oração é que liga nós aqui na terra ao nosso Deus lá no céu. A oração é que nos dá coragem. Por isso nós devemos persistir na oração. Jesus Cristo, quando estava para ser entregue, ele orou e estava com tanto medo que estava o suor saindo sangue. E os seus discípulos estavam dormindo. Ele disse: nem uma hora podeis orar comigo. Mas através daquela oração o Senhor o fortalece, e ele levanta, perde o medo e continua caminhando. Carrega aquela cruz, é açoitado, mas a oração já tinha feito efeito na vida dele. O poder da oração. Quando Ezequias faz a última oração para Deus, o Senhor manda Isaías falar: Deus ouviu a sua oração. E toda Judá cercada, o Senhor manda apenas um anjo e mata mais de 180 mil soldados. E aquele povo foge, correndo. Os que sobraram, o rei da Síria. Mostrando para nós, nunca devemos perder a esperança nesse Deus. Porque quando nós oramos, lembra, Ele sempre nos ouve. E se nós formos fiéis, além de Ele ouvir, Ele age a favor de cada um de nós. Em Êxodo 2, 1,15, a palavra de Deus fala assim, Êxodo 2, 1,15. Êxodo 2, 1,15. Êxodo 2, do 11 a 15. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas e viu que um varão egípcio feria um varão hebreu de seus irmãos. E olhou a uma outra banda e, vendo que ninguém ali havia, feriu o egípcio e escondeu na areia. Moisés aqui já tinha feito uma escolha. Mesmo sendo criado com Faraó, ele toma a dor do seu povo. Cuidar do próximo, amar o próximo. Se você notar em toda a palavra do Senhor, ele se preocupa com isso, amar o próximo. Desde Caim matou seu irmão Abel, o Senhor avisou antes, para que ele estava com fúria no coração, para que ele deixasse aquilo, senão algo ia acontecer de ruim, mas ele não deu ouvidos. Moisés aqui já era um letrado, formado na faculdade do Egito, cresceu, ele sabia quem era ele, porque Deus nunca faz nada escondido no meio de nós, Ele mostra quem somos de verdade. Somos povo de Deus, somos geração de Abraão. A partir desse momento que Moisés, com 42 anos, resolve escolher um lado.
e resolve escolher o lado do seu povo. Isso agradou a Deus, mas Deus precisava trabalhar no coração dele, para que ele fizesse a vontade do Senhor e não a sua vontade. Porque quando nós fazemos da nossa maneira, geralmente coisas ruins acontecem. Mas quando fazemos da maneira de Deus, sempre acontecerá milagres no meio de nós. O problema é que nós não sabemos esperar, queremos as coisas sempre para ontem. E para fazer a vontade de Deus, existe o tempo de Deus. Lembra disso? Se nós precisássemos esperar 40 anos, igual Moisés esperou, para encontrar aquela sarça ardente, será que nós conseguiríamos? Sim, porque Deus ia trabalhando isso dentro de cada um de nós, através dessa palavra, através do conhecimento. Porque as mesmas vontades, os mesmos desejos, as mesmas tristezas e as mesmas alegrias que Moisés teve, nós também já passamos por isso. Mas nada disso é comparado com aquilo que aconteceu quando ele chega na frente de uma sarça ardente e uma voz sai de lá e fala o seu nome. E fala para ele voltar para o Egito, porque agora ele estava pronto para pregar a palavra do Senhor. Assim como aconteceu na vida de Salomão, quando aquela rainha sai daquela distância toda para aprender. Isso agrada a Deus. Em Mateus 14:11, Jesus Cristo fala: a rainha do sul saiu da sua terra para ouvir Salomão. E Jesus fala: e eu sou maior que Salomão. E esse Jesus é o que nós servimos. Em Gênesis 41:38, por que agradou a Deus aqui? Porque Moisés defendeu o seu povo, defendeu os valores. Valores é você defender as pessoas que precisam realmente de cuidados, pessoas que vêm aqui para ouvir a palavra, e nós temos que entregar a palavra para elas, e ao mesmo tempo falar: você tem que ter determinação para ter esse entendimento, porque tudo que tem valor, você tem que lutar para ter. Para você ter uma casa, você tem que lutar para construir, para comprar, no trabalho, em tudo. Para ter um carro, você não teve que lutar para ter aquele carro. A mesma coisa, para ter a palavra, o entendimento espiritual daquilo que Deus tem, nós também temos que continuar lutando. E aí Deus vai revelando aos poucos para cada um de nós. Em Gênesis 41, a palavra de Deus fala assim, Gênesis 41:38. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, a quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse o Faraó a José: eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou o Faraó o nome de José de Saná Zafenate Peneia, e deu-lhe por mulher a Senate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. José era uma pessoa esquecida, perdida, sem esperança aos olhos dos homens. Mas aos olhos de Deus ele era um servo. Por isso que nós temos que ter determinação. José teve, soube esperar, acreditou, continuou. Você não vai ver hora nenhuma José falar mal de Deus, procrastinar: por que o Senhor me colocou nesse lugar? Simplesmente ele vai continuar aonde ele estiver. Uma das coisas que ele falou para o copeiro mor: quando estiver lá fora, lembra de mim. E aconteceu que depois de 2 anos,
ele lembrou. E aí o Senhor tira daquele lugar e coloca ele no mais alto grau. E o Senhor ainda dá para ele até uma esposa. Porque quando nós somos verdadeiros com Deus, assim como José, Moisés, como Salomão no começo. Salomão também andou, fez o templo, fez vários sacrifícios para o Senhor. Está certo que depois ele se perdeu, mas no começo ele andou. Ele não teve dificuldades. E quando nós não enfrentamos dificuldades, o que acontece? Nós não valorizamos as coisas de Deus. Moisés valoriza o que Deus deu para ele, porque ele passou por várias dificuldades. Às vezes nós clamamos por uma gripe, por uma dor de cabeça, por uma dor na perna. José foi vendido pelos seus irmãos, bateram nele, depois ele se torna escravo no Egito, depois ele é caluniado injustamente, é preso, fica vários anos lá na cadeia. Isso não dá força para nós continuarmos avançando? Força. Acreditar de verdade foi o que José fez. Se José tivesse desistido no começo, não acreditado mais em Deus, ele não tinha recebido a bênção que ele recebeu, e foi grande. Por isso que nós temos que acreditar até o fim, porque Deus tem obra na vida de cada um de nós aqui, creia nisso. Cada um de nós aqui, Deus tem uma obra grande, poderosa. Porque quando a bênção de Deus é espalhada, é levantada para uma pessoa, ela espalha para as outras. Quando José recebe a bênção, ela foi espalhada para toda a sua família, todo o seu povo. Todo o seu povo foi beneficiado. Assim como Davi, assim como Moisés e todos esses grandes homens. E nós somos beneficiados porque nós fazemos parte desse povo que aprende cada dia um pouco com a palavra. José se torna o governador mais poderoso do Egito, porque soube esperar o tempo determinado por Deus. Em 1 Samuel 17:32, 1 Samuel 17:32, já estamos finalizando. 1 Samuel glória a Deus, 17:32. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço, e este homem de guerra desde a sua mocidade. Então você vê que toda vez que você tenta fazer algo para Deus, sempre haverá pessoas dizendo: não faz, não vai dar certo, não funciona assim, você ainda é novo, não vai funcionar dessa maneira. Você pode olhar todas as vezes que alguém tenta fazer a obra do Senhor, tem sempre alguém para ir lá e desencorajar. Igual Jesus quando falou: ó, eu vou ser preso, eu vou ser castigado, eu vou ser açoitado para morrer, para levar os pecados de cada um de vocês. O que Pedro fala para ele? O Senhor não vai morrer, o Senhor vai ficar aqui conosco. E aí ele olha e fala: para trás, Satanás. Quando Noé está construindo a arca também, lá atrás, lá no começo, a maioria das pessoas falavam para ele: para de fazer isso. Mas ele parou? Não, ele continuou, mostrando para nós: continuemos juntos, firmes, unidos. E Deus olha e fala: meu povo está com a fé crescendo dentro do coração, e eu vou operar na vida desse povo. E Ele está operando no meio de nós. É só olhar com olhos espirituais e que nós vamos ver milagres que Deus está fazendo aqui no meio de nós. Mas tem que ter visão espiritual, senão não consegue enxergar. Todo mundo, quando viu Jesus lá na cruz, crucificado, falou: acabou. Ainda falava: se você é filho de Deus, sai daí então. O propósito não era aquele. Se você tiver visão espiritual, vai entender. E é Deus é que te vai dar o entendimento. É o Espírito Santo de Deus é que nos dá o entendimento. Davi chega para Saul e fala: eu vou enfrentar esse tal de Golias. Mas ele fala: você não dá conta, filho. Já desencoraja. Se a pessoa tiver fé pequena, ela já não vai. Ah, não vou mesmo não, porque o trem é feio mesmo, o cara é grande, a luta é braba.
Por isso que Deus não fala, Deus fala, continua caminhando. Ter fé é você continuar caminhando, sabendo que Deus tem um propósito lá na frente, mas Ele não vai te falar o propósito. Ele fala, algo bom está esperando você lá, mas para chegar lá você tem que ter fé e acreditar em mim, na minha palavra. E Davi acreditou em Deus, não acreditou em Saul, falando que não vai conseguir. Foi lá, pegou uma pedrinha, falou, esse incircunciso está falando mal do meu Deus, eu vou defender o meu Deus, eu vou defender essa palavra. E quando você fala isso, Deus se agrada. E aí Davi soltou aquela pedra, mas quem deu velocidade nela foi Deus. E ela acerta. Como que uma pedrinha daquela ia derrubar um gigante daquele? Um gigante com capacete, ela vai acertar onde não tinha? É Deus, faz milagres. Aos olhos dos homens foi sorte, mas nós não precisamos de sorte. Nós andamos com Deus e sabemos que Ele é que guia os nossos caminhos. E para finalizar em Mateus, e tudo isso aconteceu na vida de Davi, porque Davi estava sendo preparado para cuidar daquele povo, o povo de Deus. Em Mateus 21:1, a palavra de Deus fala assim, finalizando, Mateus 21. Mateus 21. Mateus 21. E quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras. Enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está de fronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa em um jumentinho com ela. Desprende-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que dizer à filha de Sião: eis que o teu rei aí te vem, humilde, assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos, e fazendo com que Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-a sentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tantas que iam adiante como as que seguiam, claramente dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Jesus Cristo está voltando, e por isso nós estamos aqui pregando essa palavra, esse evangelho, para que os corações das pessoas, a fé entre e faça morada o Senhor Jesus aí dentro. Jesus Cristo mostrou para cada um de nós que nós podemos confiar de verdade nele, que ele não é como aqueles reis das nações que não faziam a vontade de Deus, porque ele mostra que ele fez toda a vontade do Senhor e se entregou na cruz por cada um de nós. Ele mostra para nós confiarmos nele, porque ele não pediu nada em troca enquanto ele fazia os milagres. Ele não pediu nada para aquele coxo, ele não pediu nada para aquele cego em Jericó. E quando Zaqueu falou que ia dar o dinheiro aos pobres, era aos pobres e não a Jesus. E Jesus falou: hoje veio salvação aqui nessa casa. E essa salvação também é para cada um de nós que estamos aqui reunidos sob essa palavra, porque nós aprendemos cada dia um pouco mais. Porque para amar a Deus sobre todas as coisas, nós precisamos caminhar com Ele. Aquele povo só amou a Deus de todas as forças quando eles olhavam para Moisés, Arão. E aí Josué também começa a amar a Deus, porque sabia que Deus estava protegendo aquele povo no deserto, assim como Ele tem protegido cada um de nós aqui. E Ele amou tanto-nos, que deu seu único Filho para que nós fôssemos salvos de todos os nossos pecados. Por isso eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo.
Que essa palavra venha ficar no meu, no seu, no coração, e que continue nos fortalecendo, para que nós aprendamos de verdade a amar o Criador dos céus e da terra. Amém? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Quem precisa de oração? Então, vamos nos colocar de pé, vamos fazer essa última oração, né? E que o Senhor venha continuar agindo no nosso meio. Soberano Deus, eterno Pai, Papai querido, nós unimos a nossa fé e levantamos a nossa mão para o alto, ó Pai, de onde vem o nosso socorro, e apresentamos a vida das irmãs que não puderam vir, da irmã Vera, da irmã Tatiane. Papai querido, alcança elas nesta noite, ó Pai, com a cura do Senhor, com a libertação, com a restauração do Senhor. Papai querido, nós apresentamos as nossas famílias. Papai querido, alcança cada um deles nesta noite. Papai querido, com a cura, com a libertação, a restauração, a salvação do Senhor. Continua, Pai, guardando a entrada, a saída de cada um deles. E dê oportunidade de vida, ó Pai, de arrependimento, para aceitar o Senhor como verdadeiro Salvador. Papai querido, nós apresentamos a semana que se inicia, apresentamos os nossos locais de trabalho. Papai querido, que a unção da capacitação do Senhor venha estar sobre as nossas vidas, e tudo que fizermos, Pai, venha ser por excelência. Papai querido, nos usa, ó Pai, aonde formos, aonde plantarmos as plantas dos nossos pés, que o Senhor venha nos usar como instrumentos para ganhar almas para o Teu reino. Papai querido, nós Te louvamos por estarmos aqui nesta noite, Te louvamos porque até que o Senhor tem nos dado graça, até que o Senhor tem nos sustentado. Papai querido, obrigada por este momento, e que o Senhor venha levar os irmãos debaixo das Tuas mãos santas e poderosas, livrando do homem sanguinário e fraudulento, em nome do Senhor Jesus. Amém? Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.